Fala galera, Neto Complima aqui, bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que está inscrito aqui, muito obrigado. Para você que não se inscreveu ainda, se inscreva neste canal. Se você gosta de vida na roça, coisa da roça e pescaria, você está no lugar certo, beleza? Pessoal, vídeo de hoje vamos falar sobre adubo de cobertura, certo? Neto, o que é isso, adubo de cobertura? Geralmente, pessoal, nós usamos adubo de cobertura quando a planta já é um pouco mais adulta, né? Já não é tão novinha assim. E geralmente esse tipo de adubação, quando você vai usar um adubo de cobertura, você vai focar em desenvolvimento da planta, das folhas, do tronco e principalmente na produção, beleza? Bora! Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês esse pé de pimenta aqui, certo? Que já tá com 1 ano e 3 meses, um pouquinho mais que isso, não? Um ano e 3 meses e alguns dias, caminhando para 1 ano e 4 meses, correto? Então, olha só, tá bem bonitinho, né? Uma planta que já chegou, já passou da cabeça da estaca, certo? Começando sua vida de produção aí muito bem, graças a Deus, né? E o que é que eu tenho que fazer com uma planta dessa aqui, né? Que eu falei, que é o adubo de cobertura, certo? Por exemplo, eu não vou usar aqui numa planta dessa um adubo que seria para uma muda, né? Como se ela tivesse poucos dias de plantada, porque é outra fase, eu tenho sempre que entender isso, né? Quando eu vou adubar uma planta dessa aqui, que já é uma planta formada, certo? E está iniciando aí a sua vida de produção, é um adubo sempre diferente, né? Quando é novinha, eu tenho que sempre usar um adubo para desenvolvimento da planta, né? Fazer ela crescer, né? Fazer ela se desenvolver. Mas quando a planta já é mais adulta, já está produzindo, então eu tenho que usar um adubo focado na produção, né? No tronco, nas raízes. Então eu tenho que pensar nisso, certo? E no caso, qual é o adubo que eu vou usar? Eu vou usar o 250520, certo? Que é um NPK, tá bom? 250520. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer com NPK, certo? É nitrogênio, fósforo e potássio, tá bom? E o adubo que eu vou usar aqui, como eu falei, que é o 250520, quer dizer que eu estou ofertando mais para a planta, né? No caso, nitrogênio e mais potássio, certo? E uma quantidade menor de fósforo, beleza? Então, essas quantidades maiores de nitrogênio e potássio vai me dar o resultado que eu estou precisando, que é o desenvolvimento, né, maior da planta, de suas raízes, de suas folhas, do seu tronco e dos frutos, também juntamente com o nitrogênio, certo? Nitrogênio e potássio a gente está ofertando umas quantidades maiores para que a planta realmente se desenvolva mais, certo? E uma quantidade menos de fósforo. Basicamente significa isso, né? Esse NPK, que é potássio, fósforo e nitrogênio, certo? Ou nitrogênio, fósforo e potássio. Não importa a ordem, mas para você entender, certo? O que é que significa esse NPK, que é justamente nessas quantidades maiores de nitrogênio e potássio para um desenvolvimento maior da planta, principalmente quando ela já está produzindo, beleza? Então aqui só dá mais um exemplo para vocês, para ficar bem claro. Por exemplo, aqui no sítio a gente tem pés de pimenta menorzinho, que é esse caso aqui, certo? Não está produzindo, para a gente observar bem, certo? É uma planta ainda que está se desenvolvendo, então não tem por que eu usar aqui um adubo de cobertura. Ah, Neto, posso usar? Se quiser, pode usar, certo? Mas você vai usar aqui, por exemplo, igual eu usei, uma ureia sulfatada, por exemplo, que é um adubo mais nitrogenado.
para a planta, né? Para ela poder se desenvolver mais rápido, se desenvolver melhor, agir também nas folhas, ficar mais verde, correto? Mas é só para a gente entender, tá bom? Quando a planta está produzindo, eu vou usar um tipo de adubo. Quando ela ainda está nessa fase aqui, certo? Eu vou procurar usar um adubo mais para desenvolver suas folhas, suas raízes, certo? O tronco, tá bom? Então, para ficar bem clara a nossa diferenciação, um adubo de cobertura para um outro tipo de adubo nessa fase da planta, tá bom? E lembrando mais uma vez, pessoal, o pé de pimenta já nessa idade, né, que eu falei aqui, quase 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, né, você já tá colhendo, certo? Ó, o meu baldinho já tá ali, tá vazio, daqui a pouco eu já vou encher ele. Então, você já colhe, correto? É outra coisa que você tem que saber, que uma planta dessa aqui, isso é óbvio, né? Você, claro, vai utilizar mais adubo. Então, de acordo vai envelhecendo, mais adubo você vai utilizando na sua planta aí. Que é diferente, como mostrei ali, de uma muda menor, né? Por exemplo, aquela lá, ó, que é menorzinha. Então, você acaba utilizando uma quantidade maior de adubo, correto? Então, pessoal, é isso, certo? Falei aqui para vocês, mostrei. Adubação, né, com o NPK 250520 que eu estou usando aqui na minha plantação, certo? Como eu disse, é uma adubação de cobertura, para utilizado quando a planta já está produzindo, né? Certo? Eu estava aqui colhendo um pouquinho, ó, de pimenta, o NPK, né, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio, tá bom? Então a gente capricha um pouquinho mais na quantidade de nitrogênio e de potássio para justamente ajudar a planta nessa fase, certo? Justamente quando ela está produzindo. Mas ajudar a planta num todo, né? Tronco, raízes, folha, certinho? Tamo junto, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima, Deus te abençoe. Valeu!